um derrame súbito. Não, mas tem aquelas que é frágil, sabe? Ele tá dando... Você nem percebe... Na verdade, é uma morte celular, né? Uhum. Que vai morrendo aos poucos. Viu? Ou seja, o que acontece? Quando a pessoa está murmurando, na verdade, ela já está falecendo espiritualmente. Exato. Já deu lugar para a carne, aí deu lugar para as setas do inimigo, né? Daí Efésios 6:10, já não está mais com a coraça encoraçado. Então, o que acontece? Geralmente, quando nós vemos uma pessoa que já está murmurando, não há muito ali, ela já vai ir para o mundo, né? Uhum. Não, e o murmurador, como tu disse, ele vai perder a sensibilidade também. E aí o que acontece? Tudo vai ser motivo de reclamação. Como que ele vai receber algo se tudo vai estar errado? A palavra vai estar errado, o pregador vai estar errado, o louvor vai estar errado, o pastor vai estar errado, o banco da igreja vai estar errado, o púlpito está no lado errado, tudo. Então vai se tornar um problema e vira um vício. Uhum. Olha só, vira um vício. É um vício. E é tão tudo errado que até aquilo que lhe ajuda, ele vai murmurar. Igual o povo de Israel. Deus estava suprindo eles e eles estavam reclamando. E a murmuração é tão mal que mata a obra de Deus. Tira a alegria e a satisfação do coração dos crentes. Olha só. Alguém que não vai com alegria na igreja mais. Não se reúne mais com os irmãos com alegria. Porque o que ele faz? Ele tem se tornou um vício, irmão. Já fica na porta já. Se tornou um vício. Ô, irmão, e vamos ser sinceros. É só a gente se esforçar um pouquinho. A gente às vezes conhece pessoas que... Tu senta 1 minuto com ele, tu não vê ele contar uma bênção que Deus fez na vida dele. Então uma revelação. Né? Só vê ele falar derrota e falar mal dos outros. Tristeza. Rapaz, tive um encontro com Deus hoje. Não tem, irmão. Rapaz, fim da oração, Deus... Não tem, irmão, né? Esse tipo de coisa mais triste. E amargo, hein, Jader? É amargo. Tu tá tentando motivar as pessoas, né? E ter alguém ali do teu lado fazendo o contrário. Enquanto tá edificando o muro, ele tá embaixo cavocando, né? Às vezes aquela pessoa até que se faz de racionalista, né? Sim. Tipo assim, tu fala um negócio, não, mas não é bem assim, não irmão. É bem assim. Tu vai, né? Alguém tá dizendo pra ti, não, irmão, tu vai vencer. Ele diz, não, irmão, faz parte, se acostuma com a derrota. Você tem que fazer isso. Mas tem. Em Tiago 3 fala, meus irmãos, muitos de vós sendo mestres, que receberam do duro juízo, porque todos tropeçaram em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavras, aí quer dizer, né? O tal é perfeito e poderoso para refrear todo o corpo. Ou seja, ele está dizendo ali que um animal, um cavalo, que a gente consegue colocar um bolsal, ele é dominado pela boca. A pessoa que é murmuradora, ela é dominada por Satanás, né? E é interessante, Jader, segura aí, vou mandar para ti aí. É tão interessante isso que tu estás falando, meu querido, porque assim, ó, o Satanás, ele deixou de ser perfeito por causa da boca. Claro que deu toda uma disfunção no seu caráter, né, acerca do pecado, etc e tal. E o ser humano, ele volta a ser perfeito na revelação de Deus quando ele refreia a boca, quando ele faz ao contrário do que Satanás fez, né? Sim. Porque o que acontece? A palavra diz ali que a gente tem que ser manso como Jesus. O que Jesus fez? No momento ápice que ele estava ali na cruz, estava todo machucado, perdendo sangue, que alguns estudiosos falam que Jesus perdeu mais de 5 litros de sangue só no seu flagelo, né? Então Jesus ele estava tendo calafrios, estava sem sangue já, estava desmaiando. E quando pregaram ele, que puxaram o seu ombro esquerdo ou direito, se eu não me lembro muito bem, imagina a dor, alguns tendões se romperam. É verdade. Então ele poderia blasfemar ali, murmurar, poderia xingar, né? Outra coisa também é que Jesus ele teve muito dificuldade com Pedro. Pedro ele era muito murmurador. Jesus ele tinha que pegar Pedro juntinho. Pedro... Não dá lugar para diabo. Treinamento, né? Treinamento. Não dá lugar pro diabo. Jesus. Mas sabe, Jader, eu tava pensando agora enquanto tu falava, que em Jesus, inclusive, a gente vê qual é a diferença, igual o Jó, qual é a diferença de murmurar e qual é a diferença de questionar situações, né? Porque às vezes alguém pode pensar que
porque está se questionando algumas coisas, está murmurando, e não, como Jó não era. Jesus também, quando ele diz, Pai, por que me desamparaste? Ele não estava Sim. murmurando, Uhum. ele estava questionando na sua natureza humana. Sim. Agora, não era o objetivo de ferir a santidade de Deus, não era o objetivo de dizer, Deus está injusto. Não era esse o objetivo, era tentar entender na natureza humana dele Meu Deus. o que ele estava enfrentando. Então é totalmente diferente de a murmuração, ela sempre tem o alvo de ofender o outro, Uhum. de denegrir o outro, de manchar o outro, de dizer que o outro é injusto, sabe? Agora, nessa questão que estamos entrando, eu sempre largo uma bomba, né? Vai. Ah, Que não seja Hiroshima. Não, vai ser Nagasaki agora. Dá em cima. A igreja do século XXI, Uhum. né, que é a última geração antes do arrebatamento, alguns pregadores dizem que a igreja do século XXI é a igreja do mimimi, né? Aí entra aquela questão que o Elton colocou. A igreja pode murmurar? Aí Entende? tá. Aí nós pegamos a igreja do primeiro século, que eles eram arrastados em praças, Uhum. era um palco de festas Olha e aí, ó. de chacotas, né? Imagina, tá nós aqui, somos da mesma congregação. Amanhã eu passo numa praça, tá o Elton lá, Pendurado, pendurado, estaqueado. pegando fogo. É. E não vai me dar um sentimento de vontade de me murmurar, queixar, de né? murmurar. Murmura. Senhor, por que o Senhor deixou o irmão Elton ir pra Muito fogueira? interessante, muito interessante. Entende? Mas a palavra Muito fala interessante. que, bem pelo contrário, eles se entregavam à morte, em vez de se queixar ou falar algumas coisas dos seus carrascos, eles falavam o benefício do nome de Jesus. Bah, Bem pelo contrário. meu Deus do céu. Mas isso é o domínio do espírito, né? Domínio do Espírito. Então a murmuração, né, que eu capto rapidinho o negócio da revelação. Então veja, na tua colocação, amado, a murmuração te dá um direito que Deus te tira, né? Deus te tira. Eles tinham o direito de murmurar, de espraguejar e tal, mas Deus tira esse direito porque eles têm algo maior operando ali neles. Então, quando tu perde o contato com Deus, irmão, certamente vai restar a murmuração, vai restar a reclamação, né? Alguém falou de Jesus aí, né? Veja, como é que Jesus... Por que Jesus não murmurou? Olha, ele tinha um princípio, ele tinha um projeto, ele tinha consciência da missão, amém? Ele tinha consciência da missão. Disse, não, eu até poderia mandar anjos aqui, arrebentar com todo mundo, mas eu não vou fazer isso. Eu tenho um projeto, eu tenho uma missão. O Cordeiro foi preparado, né, antes da fundação, né, e tal. Ele tinha toda essa questão. É que eu tenho aquela visão, né? A pessoa que está murmurando, ela tá sem foco. Tá sem Ou foco. tá sem coisa para fazer na obra, né? Certo. Geralmente uma pessoa que está trabalhando na obra não vai ter tempo no caso, para estar murmurando, fofocando, fazendo picuinha, né? Tá, mas o foco foi sensacional, porque ele tá embaçado aqui, ó. É. Ele não consegue ver o que tem que ver, ele vê o que não tem que ver. O que não tem que ver, né, velho? Ele tá sem foco, né? Sabe quando tá a câmera do celular tá sem foco, você tira uma foto ali, né? Aí você fica tudo embaçado ali, né? Na verdade, Jesus ele disse, no mundo tereis aflições. Então Jesus ele tá sendo bem claro, né? Tu quer me aceitar? Tu quer seguir o meu caminho? Mas eu quero te dizer que não vai ser fácil. Agora, Jader, olha só, 20 minutos para terminar a programação, mas você até falou sobre a questão número 2, a igreja, né, não tem o direito de reclamar? Reclamar de coisas espirituais não tem direito. Não tem direito? Porque a igreja não é nossa, é a igreja do Senhor, né? Vai lá. No caso, se nem Jesus reclamou, então o que vai restar para nós? Agora, questões administrativas, aí fica com o conselho da igreja, né? O pastor, o obreiro. Se a pessoa não está trabalhando para Cristo, não lava um banheiro, não chega cedo para abrir culto, não se dispõe a estar na escala, não quer fazer nada. Não quer fazer nada. Não tem serviço algum. Que direito ela tem de murmurar? Tá tudo errado, tá errado isso, tá errado aquilo. Mas você não bota a mão no arado. É um direito que ela acredita que tem e não tem, né? Quantas pessoas que não querem participar de nada, né? Um exemplo, o Jader é de um outro ministério, não é o mesmo ministério que eu e o irmão Elton. E no ministério que a gente faz parte, eu e o irmão Elton, a gente tem escola bíblica. Aí o camarada não vai na escola bíblica,
Camarada não vai nos cultos nem de domingo, vai lá de vez em quando, vai nos domingos, não quer ser escalado em nada, não quer se comprometer com nada, mas aí só sabe reclamar de tudo. Tudo dá ruim. Porque esse aí geralmente não tem calo nas mãos, né? A pessoa que nunca pegou... Vamos dar uma parábola. Pegou na enxada que me zoou. Que nunca pegou na enxada não vai saber o valor do trabalho, né? Então é que nem aquele filho que pega, mas não compraram o meu Nescau, não compraram a minha bolacha, mas vai saber se esse filho não sabe o valor da bolacha. Então esse ele é um murmurador mesmo, ele não é sem alguém causa. que questiona com motivo ali e tal. É aquele rebelde sem causa, né? Amém. Agora, conhecendo a posição do Jader, né, ele diz que a igreja não tem o direito, né, de reclamar de coisas, de situações espirituais. Ela reclama porque não entende a própria vida, a própria dificuldade, etc. e tal. E ela erra por falta de conhecimento. Acho que essa é a questão. Sim. Irmão Isaías, tu tem algum... Porque assim, ó, sabe que a profundidade bíblica é tremenda. Então, às vezes, tem um outro ângulo de nós vermos a situação, ou o irmão enxerga no mesmo foco do amado aí? Eu vejo assim, irmão Elton, Interessante, viu, Jade? primeiramente, Benção de Deus. a murmuração, ela é terrível, ela é pecado, né? Ela gera, eu acredito que ela pode gerar, inclusive, uma apostasia em alguém. Uhum. Porque essa pessoa reclama tanto que ela vai retroceder da luz que ela foi iluminada um dia, né? Ela deixou a carne dominar e tal. Mas isso é um outro aspecto. Mas eu creio que existem alguns culpados nisso tudo também, né? Porque o que acontece hoje, eu acredito que a igreja ela deveria cada vez mais ser preparada para entender como lidar com essas coisas, né? Sim. E a Bíblia também mostra que quando tu dá motivo de tropeço a outro, também se torna culpado. A pessoa ela é julgada por aquilo, assim, ó, o julgamento que ela fez sobre ti, ela vai ser cobrada por Deus. Sim. Mas o motivo que tu deu para ela te julgar, tu também vai ser cobrado pelo motivo que tu deu para ela. Então existem muitos murmuradores que tem muita gente que exerce liderança, entre aspas, que dá motivo para as pessoas se tornarem murmuradores. Olha só. Então assim, ó, o murmurador ele vai ser cobrado diante de Deus. Mas aquele que deu motivo, ele é uma pedra de tropeço, ele vai ser mais cobrado ainda. Ele deu conteúdo por murmurador. Ele deu conteúdo. Às vezes a irresponsabilidade, um exemplo, um pastor, às vezes que alguém cai no pecado da murmuração e começa a reclamar porque ele não se esmera, sendo que a Bíblia aconselha que ele se esmere. O murmurador está errado, mas ele também vai ser cobrado e julgado por Deus. Então não adianta ele apontar o dedo e dizer, esses murmuradores, se ele está dando motivo, ele vai ser cobrado do mesmo jeito e talvez até mais. Porque ele está fazendo com que o outro tropece. E a Bíblia diz que ai daquele que faz com que o outro tropece. Então tu dá motivo para o outro, então existem os dois lados da coisa. Murmuração é pecado? É pecado. É algo grave? É algo grave. Condeno, você é condenado por causa da murmuração? Você. Só que quando eu aponto para o murmurador, também eu tenho que olhar para mim, se eu não sou murmurador, e ver se eu não estou gerando esse mal no outro também. Escândalos, né? Então é algo grave também. Porque às vezes alguém se tornou murmurador por N motivos que eu dei. N situações que eu dei que a Bíblia me manda eu ser o exemplo, manda eu... Então, existe... E também existe um aspecto de direito da igreja, sim, de tratar algumas coisas. Às vezes a deficiência do ensino da igreja, eu acho que alguém não seria um murmurador se questionasse a quem devido a situação disso. Aí eu lanço mais uma vez para vocês. Porque o que acontece? A igreja não tem o direito de reclamar. Eu acho que ela tem. Aí existe ela não tem o direito de murmurar. Murmurar. Até porque mas eu vou ter que reclamar aqui de propósito. Até porque se ela for tratar com quem é devido, ela não vai estar sendo um murmurador, porque o murmurador geralmente ele contamina o restante inteiro. Isaías, e aí agora eu te coloco para ti. E quem é... Bom, se a igreja não tem o direito de reclamar, e se tem, reclamar para quem então? Para quem ela deve reclamar, Isaías? Ou ela tem que ficar com uma mordaça aqui, não, ó, tá vendo aquilo ali, ó? Tá errado, ali tu fica bem quietinha na tua. Pois é, e aí? Como é que trata? Aí não existe isso. Aí existe você vê como muda a coisa, né? A liderança, dependendo da igreja que está nos ouvindo, a pessoa tem os seus concílios ali, as suas convenções, tem o seu pastor, tem a sua liderança, essas pessoas que se tratam. Às vezes tu leva na primeira instância e não se resolve.
Mas existe uma segunda instância que pode se resolver. Às vezes tem um pastor que não resolve o problema permanece. E aí você sente o peso daquele acontecimento, então você leva para uma convenção que esteja acima daquele pastor. Né? Tem uns caminhos certos, Existem né? uns caminhos, Tem uns mas caminhos jamais juntar pessoas para fazer um motim na igreja. Isso aí já é murmuração e já é um pecado gigante que Deus reprova. Agora, tu tratar o problema é diferente, porque quando tu não trata com quem é devido, tu faz rebelião, e fazendo rebelião tu contamina o restante e estraga a igreja. Agora, quando tu quer que as coisas mudem porque estão errado, e tá bíblico aqui, a Bíblia está dizendo que é o contrário, tá errado isso aqui, e tu leva quem é devido, isso não é murmuração. Mas muitas vezes esta pessoa que faz isso é tomada como tal. Exato. E aí que me vem a minha indignação. E outra coisa, mano, eu não vou tratar só hoje isso aqui, não. Em uma hora. Isso aqui são coisas profundas. Vocês querem ver uma coisa? Tem muito eu não mais tenho pano tempo pra aqui. manga. Porque veja bem, olha só. Sérgio Cortella disse que o murmurador para ele é aquele que resmunga. Ele reclama da escuridão, como o irmão Jadra disse, e não acende uma vela. Ai, como tá ruim isso aqui. Ai, por que aquilo lá? Ai, porque não sei o que. Ai, que se eu tivesse no lugar dele. Ai, porque se eu tivesse no lugar dela. Ai, eu acho que a Bíblia não diz isso. Mas e aí tu vai olhar o cara, vai olhar a mulher, seja quem for, o ser humano, o indivíduo, sabe? E tu não vai ver nada nele. Tu vai ver o cara tá com o braço cruzado, irmão, né? Ele tá na escuridão, reclamando da escuridão. Diz, meu querido, acende uma vela aí, faz alguma coisa, ajuda. Mas não quer ajudar, irmão, porque o princípio dele já tá sem foco, né? Como o Jadre disse. Tá sem foco. Aí tu sem foco, tu vira a mercê do diabo, irmão. E, irmão, eu vou arriscar dizer aqui profundamente. Eu poderia usar versículos bíblicos para sustentar o que eu vou dizer, mas aqui, ó, aquele que murmura, de verdade, aquele murmurador de verdade. Ele não é um inocente quando fala. Não, ele faz consciente porque tem uma maldade ali no coração dela, tem algo ali é maligno e nem tá percebendo, mas o diabo tá ali, né? Ou seduziu a mente dele e tal, dela, que seja. Mas, assim, essa pessoa aí, irmão, tá aliada com o diabo, irmão, é impossível. Tá. Como é que Deus detesta tanto um pecado, gente, que para nós, né, não é tão assim, digamos assim, pesado, sabe? Murmurou e tal, né? A gente tem uma facilidade de murmurar. Eu, meu pastor e o outro jovem lá que tem, nós andamos sempre muito junto no carro para fazer a obra, subir um monte, fazer isso, fazer aquilo. Então, às vezes, sempre sai uma brincadeirinha entre nós, né? Sim. E a brincadeirinha dessa semana foi aquela fulana traz o Lúcio na coleira. Sim. Aí, mas que é isso que eles estão falando? Me traduz isso aí. É que a pessoa dá tão lugar para o Satanás que às vezes ela diz assim, hoje tu vai ficar na coleira, eu que vou dar lugar. Imagina, tia. Ela troca, né? Ela troca. Ela consegue ser pior do que o maligno. Ou seja, ela traz o Lúcio na coleira. Tá tirando o lugar do Lúcio. Imagina. E sabe, irmão, existe uma questão também que eu costumo dizer assim, ó, como que a pessoa vai vencer para não se tornar um murmurador? Porque às vezes a pessoa vai ver muitos problemas que são reais. Vou colocar isso aí, né, no finalzinho aqui. Tá contigo aí, tá contigo. Às vezes a pessoa vai ver muitos problemas que são reais. E aí, o que eu vou fazer? Não sei, isso aí que eu tô quase murmurando. A primeira coisa que a pessoa deve fazer é orar em prol daquilo. Olha aí, viu? Largar na mão de Deus. É orar em prol daquilo. A primeira coisa, né? Levar diante de Deus. A segunda coisa, analisar como se resolve aquilo biblicamente. Porque o que acontece? Às vezes, eu vi alguém falar bem assim, a pessoa traz o problema, mas não traz a solução. A gente quer que a gente encontre a solução e às vezes a gente não consegue ver. Então, se tu tá identificando o problema e ele tem um respaldo, então tu leva diante das instâncias e a partir que tu resolve isso, tu fez a tua parte. Exatamente. E aí tu não é réu de passar a mão por cima de nada que tá errado. Exatamente. Então não tem por que tu tá reclamando. O cara foi tu levou diante de Deus, tu fez a coisa certa. Então tu não se torna um murmurador. Agora, se tu se tornar um murmurador, tu vai ser igual o filho de Davi,
que encontrava as pessoas na porta e dizia, ó, se eu fosse... Claro que é uma coisa totalmente diferente, mas é a mesma coisa. Não é a mesma. Se Princípio, eu fosse princípio. teu rei, eu julgaria dessa maneira. Tem muita gente que murmura dizendo Sim. isso. Ah, se eu fosse teu encarregado, eu É, faria se desse fizesse jeito. isso, aquilo. Lá na porta. Entendeu? Então, eu vejo que se deve levar às instâncias e também se deve, assim, ó, já que tu entende que está errado, então busca entender e saiba realmente que está errado. Porque às vezes a gente fala que está errado e alguém pergunta, mas por que está errado? Ah, porque está errado. Então busque, porque contra fatos não há argumentação. Perfeito. E contra bom argumento não existe refutação. Então, eu acho que a maneira de a gente não se tornar um murmurador, porque eu acho que motivos sobram muitas das vezes, vamos ser sinceros, sobram motivos reais, mas aquilo vai estragar a gente. Se a gente não vigiar e se a gente se tornar um murmurador, vai estragar a gente, vai condenar a gente, vai tirar a alegria da salvação de nós. Vai tirar a comunhão do Espírito Santo, porque em vez de eu buscar comunhão com o Espírito, eu buscar uma revelação do Espírito, eu vou querer resolver com a minha carne, e a minha carne não resolve nada direito. Na verdade, Deus ele é inteligente, Glória eu a sempre Deus. gosto de falar isso, né? Então, quer dizer, ele vai sempre colocar uma pessoa oposta de ti, no teu caminho. Uhum. Às vezes a gente olha o pecado de uma pessoa, não é porque, às vezes, claro, tem pessoas que gostam de ser santarrão, né? Isso aí já sabe. Ah, isso aí é um tema que eu tenho também, viu? É Meu outro. Deus. Que coisa, isso é pesado, hein? Mas às Santarrão. vezes- O que Deus- significa isso aí, né? Ai, Mas não, tremendo. vai lá, calma. E tu vai ser o cara que vai estar aí, Meu viu? Deus. Ai. Vai ser benção, vai lá, Tem, mano. Só tem Jesus. bastante causa, Coisa tem boa, bastante coisa causa. boa, coisa boa. Principalmente quando a gente é jovem, né? Sempre tem um, né? Mas Deus ele sempre vai te colocar uma pessoa para te olhar o erro É dela verdade. e Deus vai colocar uma vozinha bem lá no fundo dizendo assim, tá vendo? Não faz. Uhum, é verdade. Então Deus ele vai te dar duas oportunidades, ou murmurar, no caso, ou pegar aquilo como um ponto positivo. Exato. Tô vendo isso aqui, não vou fazer isso Se aqui. corrige no erro do próximo. No caso, a palavra diz ali, vou esquecer agora, lembra-te da onde tu caiu. Uhum, é, Então aqui é, lembra-te ou observa onde teu irmão está caindo, sim, para que tu não caia também. verdade. Então quer dizer, em vez de murmurar, haja. A palavra crise no japonês, acho que é japonês, quer dizer oportunidade. Oportunidade de aprender, oportunidade de observar, oportunidade Crise. até mesmo de Viu? crise. Ainda ontem duas estava estudando palavras, isso. perigo e É. oportunidade. Olha só, Qual tu vai bicho, escolher? Perigo Viu e só? oportunidade. Meu Deus! Estão lá no... É tremendo. Estão lá no... Nem é mais o hebraico, é no... É. Esqueci o Chinês. mandarim. Mandarim. Estão lá no agora. mandarim. Gente, olha só, falar em mandarim, que não tem nada a ver com o que eu vou dizer, mas olha só, 20 horas e 57 minutos, temos que acabar a programação aqui. Ah, Passa rápido, né? passa Mas muito olha, rápido. se vocês se escutar, vocês falaram muita coisa aqui. É bênção de Deus. É que a gente está aqui dentro do ambiente, então passa realmente muito rápido, né? Muito rápido. Mas assim, 20 horas e 58 minutos. Veja bem, irmão Isaías, quero agradecer a oportunidade. Eu sei que não vai ser a última vez, nunca vai, nunca é. A gente sabe, irmão, que os irmãos têm atividades, é toda uma questão. Para mim, trazer o Jader aqui é um... Olha, eu tive que esperar 3 meses, tá? Meu parto. Deus. Foi um parto, gente. Foi um parto. Eu tive que usar a misericórdia, a minha paciência, longanimidade e esperar essa benção aí, porque E é uma vigiar pra benção. não murmurar. Vigiar pra não murmurar, né? Na verdade, Eu o disse, meu eu quero pastor- trazer esse cara no menu e Na verdade, tal. o Jesus. meu pastor disse vai e que não haja escândalo. Amém. E Amém. agora eu entendi. Glória a Deus. Para que não haja murmuração. Porque não haja murmuração. Então, Benção, boa colocação. Boa colocação, É, pastor. Tem condição de trazer teu pastor aqui algum dia? O que eu posso te dizer? Estou tentando trazer ele, mas Ah, às sim. segundas-feiras fica complicado, Ah, porque sim. é culto de doutrina, ensinamento. Sim. Mas seria benção, porque o meu pastor, Uhum. acho que o Isaías já viu ele uma vez. E disse, esse homem vai dar um bom obreiro. Antes dele ser chamado a pastor. Então, o irmão Isaías aqui profetizou sobre a vida dele. E agora ele é o meu pastor. Amém. Glória a Deus. Irmão Jader, tá com a oportunidade de despedir em nome de Jesus. Temos 1 minuto, irmão Jader. Mas na próxima, né, acho que vai ficar mais, a gente fica mais solto aí. Vai lá, Jader, em nome de Jesus.
Então, desde já agradecer aí aos ouvintes, ao irmão Elton, ao irmão Isaías, por esta grande oportunidade. Agradecer a Deus pelo dia de hoje, pelo preparo, pela a graça que Ele nos deu hoje de estar trabalhando com um tema que é tão delicado, né? Verdade. Agradecer a Deus por essa oportunidade de estar aprendendo com os meus irmãos. Eu acho que é isso, né? Aprender, cuida da onde tu caiu, Amém. para que não caia de novo, né? Benção. Então, se tá murmurando, cuida para não cair em murmuração, né? Porque senão vai ser uma infecçãozinha que vai virar um câncer. Misericórdia. Que Deus tenha misericórdia. Que Deus tenha misericórdia. É verdade, da gente, mas nos é livre sério, da murmuração. Irmão Isaías, em nome de Jesus, agora tu tem 1 segundo. Então que Deus Jesus abençoe é os bom. nossos irmãos que estão acompanhando e medite sobre isso, até Verdade. estude também, além do que o tempo passa tão rápido que a gente poderia falar muito mais. Mas estude sobre esse assunto e analise e vigie para não se tornar um murmurador. Deus abençoe a todos. Tá aí, glória a Deus. Muito obrigado, né? A presença do irmão Isaías Fagundes, nosso irmão Jader. Qual é o teu sobrenome, irmão Jader? Jaderson da Silva de Almeida. Olha aí, glória a Deus, em nome de Jesus. Até uma próxima, em nome de Jesus. Quem vos falou, irmão Elton Ferraz. Programação Rema vai ao ar toda segunda-feira. Um abraço, a paz do Senhor a todos.